Tasmai Sri Gurave Namah. Gurave Gaurachandraya Radhikavi Tadalai Krishnaya Krishna Bhaktaya Tadbhaktaya Namo. Vancha kalpatarubhasya kripa sindhu bhaivacha patitanang pavanebho vaishnavebho namo. Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhar Srivasadi Shri Gaura Bhakta Vrinda. Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare. So first of all, I offer my humble, respectful Dandavat Pranam, lotus feet of Gurupad Padma Nitya Pravishtam Vishnupad, Ashtutara Satasistrimad Bhakti Vedanta, Srila Vaman Goswami Maharaj, and Nitya Pravishtam Vishnupad, Ashtutara Satimad Bhakti Vedanta Srila Narayan Goswami Maharaj. And simultaneously, I offer my humble, respectful Dandavat Pranam, lotus feet of Nitya Pravishtam Vishnupad, Ashtutara Satasistrimad Bhakti Vedanta, Srila Swami Maharaj, Srila Gauranga Bhakti Rakas, Siddhar Goswami Bhakti Puri Goswami Maharaj, Bhakti Vigyan Bharati Goswami Bhaktivedanta Prabhupada, and all senior devotees, and all Vaishnavis, and presented all of my respectful guests. Add another mic. Only you know when the prasad will come. We can't come. When the prasad will come, then tell me. I stop. Prasad, take prasad and go. Quando chegar a prachada, me avisa que eu paro de falar. Mas a verdadeira prachada é Harikata, que o Deus falou antes. Primeiramente, minha reverência é uma mestre espiritual, Om Nitya Pravista Om Vishnupada, Srila Bhaktivedanta, Srila Vamana Goswami Maharaj, e Nitya Pravista Om Vishnupada, Srila Bhaktivedanta, Srila Narayana Goswami Maharaj. Ao mesmo tempo, minhas reverências a Nitya Pravista Om Vishnupada, Srila Bhaktivedanta Swami Maharaj, Srila Gaura Govinda Goswami Maharaj, a Srila Bhakti Rakshakshidhara Goswami Maharaj, Srila Bhakti Pramod Puri Goswami Maharaj, Srila Bhakti Vigyana Bharati Goswami Maharaj, a Srila Bhakti Siddhanta Prabhupada, a todos os devotos sêniores, Vaishnavas e Vaishnavis, e aos meus convidados muito respeitáveis, presentes aqui hoje, minhas reverências. He wants to also play harmonium. Quer tocar harmônica? So, just I want to speak few words, not take your time. Vou falar apenas poucas palavras, não vou tomar o tempo de vocês, não. I don't know you are hungry or not. Eu não sei, vocês estão com fome? You are hungry? Estão com fome, pessoal? Who is hungry? Raise hand. Levanta a mão, quem está com fome aqui? Yeah. Who? Vayudevata. So listen Harikatha. Ouçam Harikata, ouçam. What do you say? Prashada, Harikata, food for the soul, e Food magrinho, for soul. gordo. What is the food for soul? Qual que é o alimento para a alma? Harikatha. If you not listen Harikatha, then your soul, Atma will become very weak. Se você não ouvir Harikata, a sua alma vai ficar muito fraca. Se você não ouvir as palestras sobre Deus, Harikata. Harikatha is very important. Harikata são as palestras sobre Deus. Srila Bhakti Siddhanta Saraswati Prabhupada, he explained only Harikatha can protect us. No one can protect us. Srila Bhaktisiddhanta Prabhupada, ele disse o seguinte, que a única coisa que pode proteger a gente nesse mundo é Harikata, é falar sobre Deus, ouvir sobre Deus. But nada mais nos protegerá. Harikatha should be listened from Vaishnava, not a Vaishnava. Mas você deve ouvir sobre Deus, Harikata, apenas de um Vaishnava, um devoto do Senhor.
Você nunca deve ouvir uma pessoa que não é devota falar sobre Deus. Avaishnavo mukhod girnam. Fala. Sarvachishta yathapaya. Avaishnavo mukhod girnam putau harikatamritam sravanam naiva kartabang sarvachishta yathapaya. Paya means? Milk. Fala. Word by word. Are you word by word learn? Paya means milk. And if you drink the milk, then you become very strong, healthy. And same milk contaminate with the mouth of the poisonous snake. Or unknowingly but knowingly, if you drink that the milk, then you will become sick. Então esse verso do Padma Purana, uma passagem das escrituras muito importante, que a gente deve aprender, inclusive até palavra por palavra, o que significa esse em sânscrito. Significa o seguinte: se você bebe leite, paia significa leite. Se você bebe um leite, geralmente o leite faz muito bem para a saúde. Só que se você beber um leite que antes estiver encostado numa boca de uma cobra venenosa, que inoculou um veneno ali, aquele leite, na verdade, em vez de fazer bem para a sua saúde, vai te matar, certo? Então, da mesma forma, se você ouvir sobre Deus, né, ouvir Harikatha, essas palestras sobre Deus, geralmente é muito bom, mas se você ouvir de um não devoto, uma pessoa que não é devota, isso vai ser fatal para a sua vida espiritual. And understand? So always listen Harikatha from Vaishnava. Then maybe a question will come, who is Vaishnava? How will you know he is Vaishnava? Mas talvez você se pergunte, quem é um Vaishnava? Quem é um devoto de Deus? Como que eu vou saber reconhecer quem é devoto para poder saber que eu só devo ouvir dessa pessoa que é um devoto? And for this regard, Rupa Goswami Pad quoted one verse in Nectar of Instruction. No Néctar da Instrução, o Padeshamta, Srila Rupa Goswami, ele explicou sobre isso. Who know this sloka? Quem sabe esse verso que explica quem é um Vaishnava? Krishneti jassa giri tam manasadrit dikhasti tet pranati vishya bhajatam susua bhajana vigam ananna nindadi sundam hidayam ipsita sangha labdha. You know this sloka? Follow the Portuguese. Krishneti jassa giri tam manasadi. Follow. Se a pessoa tomar Are you tell to me, not him. What do you write? Try to remember. Fala. aquela pessoa... A pessoa que Ah, fala uma vez give o to nome de them. Krishna, você presta reverência, você respeita, tem Olha. Diksha, você respeita. Então, o Gordel está falando desse verso do Upadeshamrita, é o quinto verso. Oi, Hare Ele Krishna, fala Hare que Krishna. aquela pessoa que ela falou Harinam uma vez, você deve respeitar essa pessoa. A sua relação, ele explica a relação com os Vaishnavas, então a relação, se você está no estágio de Madhyama Adhikari, você vai ter uma relação na pessoa que está no mesmo estágio com você de troca, você vai abrir seu coração para ela e vice-versa, e você vai também de alguma forma prestar serviço a ela. A Uttama Mahabhagavata que está acima de você vai prestar serviço a essa pessoa, vai fazer perguntas que ajudem espiritualmente, e aquelas pessoas novas que estão abaixo de você, você vai dar misericórdia para elas por dar compaixão e dar entusiasmo, ajudar elas de alguma forma a desenvolver Bhajana e Sadhana. Even we Okay. ask everyone to remove He's saying- Wi-Fi from their phones. Try to What did he say? Okay, you complete now. People are complaining Fala. that So even that Krishna one is Jasad not Manasadrita Dishakrite Pranatibishya Bhajantaisham Shushushaya Bhajana Vigananyanya Indatishunya Hridaipsita Sangalabdam. Então nesse verso, you want English? Or... Hare, fala português, English. Então nesse verso está dizendo Krishneti Asamana Sadrita. Então nesse verso está dizendo que aquela pessoa, Jai Shurudeva aqui, Jai. Então aquela pessoa aqui, ela recitou o nome de Krishna pelo menos uma vez, então você deve reverenciar essa pessoa com a sua mente. E aí, aquela pessoa que ela está fazendo bhajan, Krishna Tasavana Sadrita, Dishakti, aquela pessoa que ela recebeu Diksha mantra de um guru fidedigno, então você deve reverenciar ela com o seu corpo.
Mas aquele Vaishnava que realmente ele está servindo diretamente o Bhagavan, você deve se render completamente a esse Vaishnava, porque ele é livre de todas as ofensas. Não sei. Ele está Nindadishuni, então ele é livre de todas as ofensas e dessa tendência de criticar qualquer um. Então, dessa forma, você deve se render completamente a esse Vaishnava. Também é explicado que essa definição, né, cada um desses, né, então é um Kanista, um Madhyama e um Uttama. Essa é a forma que você deve se relacionar com cada um desses tipos de Vaishnavas. Understand, so everybody. Krishneti jasa giri tam manasadre. And one who chants holy names, you also give respect to him with your mind. Because still he has no samandagyan, knowledge of relationship with Guru and Lord Krishna. Então aquele que tem, aquele que recita os nomes de Krishna, você deve reverenciá-lo com a sua mente, porque ele ainda não tem realização de quem é Bhagavan e de quem são os Vaishnavas. And Krishnati jasa giri tang manasade. Then Dikhasti chet. Even he received Diksha mantra from Guru, but still Samandagyan not manifested in his heart. Então, mesmo aquele que recebeu Diksha Mantra de Guru, mas ele ainda não tem Sambandagyan, ele ainda não tem esse conhecimento do relacionamento. So also you give respect to him, you pranam to him in your mind. Então você também deve reverenciar ele com a sua mente. And, when one who received Diksha mantra from Guru and knowledge of relationship with Guru and Krishna, and that time you will do direct, you will pranam to him. Então, quando alguém recebe Diksha Mantra e tem o conhecimento do relacionamento, o Sambandagyan, então, com o Guru e com o Bhagavan, então você deve reverenciar essa pessoa diretamente. Or Anandan, one who unpointed Guru and Krishna, you try to always associate with him. E aquele que é unidirecionado a Guru e Krishna, então você deve sempre tentar se associar com ele. And who is not criticized to anyone. E ele não critica nenhuma pessoa. So one who criticizes Guru and Vaishnava and should not associate with him. Então você não deve se associar com aqueles que criticam Guru e Vaishnavas. So maybe your question will come, what is the meaning of Ninda, criticize? Então qual que é o significado de Ninda, de crítica? What is the fala? Who knows? Então quem sabe, pode falar? Who is not true? Some people, they also just blaming others and criticize. That is called Ninda. Então crítica significa você falar algo que não é verdade sobre alguma pessoa. Como é? Blame others. Então você culpar os outros Which is de not algo true. que não é verdade. If you not 100% is aparadhi, but if you think you are saying this thing, then you criticize to this, you blaming. That is called aparadhi. Então, por exemplo, você apenas pensa que alguém é um ofensor, que tem alguma falha, e aí você fala dessa pessoa, né? Na verdade, isso é uma ofensa, você não tem certeza daquilo. Right, as like one person is what is called thief. Então, por exemplo, a pessoa que é um ladrão. So one person he stole someone's wealth money, that you are saying he is thief. That is the truth. Então, por exemplo, alguém roubou alguma riqueza de alguém, então você vai dizer, aquela pessoa é um ladrão. Or who is not stealing money, nothing, just some people there for their own interest and blaming his thief, that is called Ninda. Agora, uma pessoa, ela não roubou nada de ninguém, mas por algum interesse próprio, ou tentando culpar outra pessoa, né? Alguma pessoa vai falar, ele é um ladrão. Então isso é uma ofensa. You understand or É uma not? crítica. What do you understand? Então o que você entendeu? Fala.
What is meaning of Ninda? What is Ninda? Ninda means Então, qual o Crítica. significado de ninda, de crítica? who is not true. Some people are saying that is true. Então, And blaming, that is called Ninda. então ninda ou crítica significa você culpar alguém por algo que a pessoa não fez. Understand? Entendeu? So for the Bhakti Siddhanta Saraswati Prabhupada and Srila Bhakti Vinod Thakur, he wrote one article about Ninda, criticism. Então, Srila Bhaktivinoda Thakur ele escreveu um artigo sobre ninda, sobre crítica. Which is not true, or you are thinking he is true. So that is called Ninda. Então, aquilo que não é verdade, você está pensando ser verdade. First what is called? What is called? Investigate. Então, primeiro você, So what he is saying, this is true or wrong? então, primeiro você tem que investigar o que essa pessoa está falando, é verdade ou não. Otherwise, one person is saying this and you are thinking this. This is not true. Se não a pessoa fala uma coisa, você vai ficar aceitando o que qualquer um está falando. So for this regard, one who criticize Guru and Vaishnava, Guru Ninduker Mukh, Kabuna Heriva. Never criticize one who criticize Guru. Never see the face. And never see his face again. Então, nunca olhe na face daquele que critica Guru. Understand or not? So never criticize Guru. Or one who criticize, then should not associate with him. Então, nunca critique Guru e nunca se associe com aqueles que criticam Guru. Okay, you go back. Other baby. Take baby in back. Good or not? Então, leva o bebê lá pro profundo, não é bom? This is the punishment of Lord. Esse é o castigo do Senhor. Punishment, that is called also mercy. Então, a punição, na verdade, também é a misericórdia. Understand? Hey, baby. You don't want to go back, what to do? One day baby will be grow and Vaishnava. Então, o bebê, ela disse, One day we are baby or not? não quer ir lá profundo. We are Mas baby or not? o bebê um dia vai crescer e vai se tornar um Vaishnava, não é mesmo? Um dia vocês também já foram um bebê. Everybody, nobody. Baby body. Very good. So this is mercy also. Essa é a misericórdia também. What did he say? You should never see the face of one who criticizes Guru. One who criticizes the Guru. It's very important. Guru Nanduker Mukh Kabuna Heriva. Otherwise, you lose bhakti. Então você nunca deve olhar na face daquele que critica Guru, senão a sua bhakti ela vai ser destruída. Not only lose bhakti, you lose everything. Your wealth, money, sri, jasa, everything. E não só você vai perder bhakti, você vai perder também a sua riqueza, beleza, sua reputação, tudo. Você vai perder absolutamente So tudo. saying never criticize Guru. Então nunca critique And Guru. chant holy name. Hare Cante pelos Krishna, santos nomes. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. This is very important. Guru Nishtha, Guru Bhakti, that is called the backbone of our sadhana and bhakti. Então Guru Nista e Guru Bhakti é a espinha dorsal da nossa vida espiritual. This is very important. Again, every day, why saying this? Então por que todos os dias eu estou Every falando day isso? saying, how to fix your mind. Estou falando isso para vocês fixarem a sua mente. If your mind is not fixed, how to bhajan and sadhana? Porque se a sua mente ela não estiver fixa, como que vocês vão fazer bhajan e sadhana? So Shastra saying, always fix your mind. Então o Shastra está falando, vocês devem fixar a sua mente. One life, you have to do bhajan and sadhana. Então, pelo menos uma vida você deve fazer bhajan e sadhana. Understand? India, this is very, Indian people not so easy to come in Krishna consciousness. Então na Índia, na verdade, os indianos não é fácil de trazê-los para a consciência Even they are espiritual. Mayavadi Guru, very difficult to
Give up the Mayavadi Guru. They know their Guru is Mayavadi, but not. It is so easy. Mas, mesmo que eles tenham, né, um Guru Mayavada, eles não conseguem abandonar aquele Guru Mayavada. Our Western, one day taking Diksha, then next day, where is going? Another Guru. Hey, don't give up Guru. Mas no Ocidente é assim, né? Um dia você toma Diksha, no outro dia você já está pensando em ter outro Guru. Isso não é bom, vocês não devem fazer isso. Understand? Vocês devem ser unidirecionados. So that means I am not saying you have to fix your mind with Mayavadi Guru. I'm saying Eu estou dizendo para vocês caricamente fixam num Guru Mayavadi, não é isso que eu estou falando. You understand? Shastra saying if Guru is Mayavadi, you have to reject that Guru. Então o Shastra ele explica que se você tem um Guru Mayavadi, você então deve rejeitá-lo. Oh, take care of baby. If baby is alone, you fall down. Então tome cuidado, tem um bebê sozinho lá. Hey, take care mother. Só a mãe precisa tomar conta. Mother always have to take care your baby. Então as mães elas devem cuidar dos seus filhos. This is your punishment. Sempre. This is your mercy and punishment. Então essa é a sua punição e a sua misericórdia. Otherwise baby will fall down. Porque senão I'm o bebê looking, vai she cair. is going alone. Eu tô vendo que ela tá indo sozinha. Understand? Entenderam? So, what do you say? O Mayavadi Guru should be rejected. Give up the Mayavadi Guru. Então vocês devem abandonar o Guru Mayavadi. And always accept Vaishnava Guru. E vocês devem sempre aceitar um Guru Vaishnava. So, 3 types of Vaishnava. Uttam, Madhyam and Kanishta. Então existem 3 níveis de Vaishnava. Uttam, Madhyam e Kanista. But how do you know he is Uttam, Madhyam, Kanishta? Everything depends on their Shraddha. Shraddhavan Janhan Bhakti Adhikari. Então como que você vai identificar qual que é o nível do Vaishnava? Se ele é Uttam, Madhyam ou Kanista? Isso é de acordo com a fé, Shraddha. How much Shraddha? Shraddha means faith. Jahar Komal Shraddha se Kanishta Jan. Who has soft faith is called Kanishta. Então aquele que tem uma fé frágil, então ele é conhecido como Kanista. Or who has Shastragyan and Shraddha, but this Shastragyan not Complete. not strong. But he is called also Madhyamadhikari. Então aquele que possui conhecimento das escrituras, ele também tem uma fé, mas o seu conhecimento das escrituras ele não é tão forte. Então ele é conhecido como Madhyam. Uttamadhikari, his Shraddha is a strong Shraddha. Jahar Dhrida Shraddha. Shastra Yukti Sunipun Dhrida Shraddhavan. Uttam Adhikari se Taroye Sansar. Learn these words. What do you say? Shastra Yukti Sunipun. One who is very expert, all kinds of Tattva Siddhanta. Are firm faith with Guru and Shastra. What Shastra is saying, that is absolutely truth. Então aquele que tem um conhecimento, um completo conhecimento das escrituras, e ele é completamente perito, né, nas escrituras, e não só isso, ele também tem uma fé inquebrantável em Guru, em Bhagavan e nos Shastras. Esse é um Uttama Adhikari. So Chaitanya Charitamrita give you this example. Então Chaitanya Charitamrita ele dá esse exemplo. Shastra Yukti Sunipun Dhrida Shraddhavan Uttam Bhagavat se Tarai Sansar. This is very important, this word. Shraddha. Shraddha means actual, all our spiritual life completely depend on Shraddha. Shraddha means faith. Então, toda a nossa vida espiritual ela é dependente da nossa fé. Shraddha. Faith with Shastra. Faith with Guru, Vaishnava. This way. Or if
Otherwise, you will never develop your sadhana and bhajan. Então, fé nas escrituras, fé nos Vaishnavas, em Guru. E se você não tem essa fé, então você nunca conseguirá desenvolver a sua vida espiritual. So, very deep, very essential, you have to acquire the knowledge of scripture, Shastra Gyan. Então é essencial que você possa desenvolver o seu conhecimento das escrituras. But only you try to understand the knowledge of the scripture. This is not the goal, our perfection. This is not our perfection goal. Mas vocês devem sempre entender que o conhecimento das escrituras não é a meta da nossa vida espiritual. But our aim and object, how to attain prema bhakti. Então nosso objetivo é como alcançar prema bhakti. If bhakti manifests one's heart, automatically two things will come. Porque quando o bhakti se manifesta no coração de uma pessoa, duas coisas se manifestam. That is called Gyan and Vairagya. Isto é Gyan e Vairagya. Significa o conhecimento e a Gyan means renúncia. knowledge. Vairagya means detachment, renunciation. Olha. Não. Gyan significa conhecimento e Vairagya significa a renúncia. But we try to understand, Gyan Vairagya nahe kabhu bhakti anga. Gyan Vairagya is not the limbs of bhakti. Mas vocês devem entender que Gyan e Vairagya não são membros de Bhakti. But Gyan Vairagya, if Bhakti Devi manifests one's heart, then automatically Gyan and Vairagya will come. Mas naquela pessoa cujo coração Bhakti se manifestou, Coming or not? então Gyan e Vairagya também vão se manifestar. This is very important. Então isso é muito So importante. Bhakti, there may be a question, what is the Bhakti? Então talvez você se pergunte o que é Bhakti. Hala, what is the Bhakti? Então o que é Bhakti? One word, just one word. Seva. Service. Service to whom? Maya or Krishna? Service, everybody servicing or not? Então em uma palavra, qual que é o significado de Bhakti? Significa Seva, mas Seva significa serviço. Mas serviço a quem? Para quem? Então você vai servir o quem? Maya, você mesmo, a Bhagavan. This bhakti, this seva vritti should be Guru, Vaishnava and Lord, Hari Guru Vaishnava. Então Guru Vaishnava. Então essa tendência de serviço, ela deve estar direcionada a Hari, Guru e Vaishnavas. This is very important. Então isso é muito importante. Hari Guru Vaishnava, Telur Sevane, Tevane Sevane, Hoy, Vigna, Vinasa. If you serve Hari Guru Vaishnava, then all your obstacles will disappear. Então se você serve Hari, Guru e Vaishnava, então todos os seus obstáculos eles serão destruídos. Understand or not? Entenderam ou não? So, bhakti means seva vritti, tendency to serve Lord. Então Bhakti significa essa tendência de servir ao Senhor. Vasudeve, or the sloka. Bhakti yoga prayojita, first line is Vasudeve Bhagavati Bhakti yoga prayojita. Janato asu jnana vairagya jat ahitukam. Very simple. Here they use this word Vasudev Bhagavan. Então nesse verso está usando essa palavra Vasudeva. Bhakti should be applied towards Lord Vasudev Bhagavan. Então Bhakti ela tem que estar em relação ao Senhor, Bhagavan. If you do serve to everybody but not serve to Lord, that is not Bhakti. Então se você serve a todo o resto, a todos os outros, mas você não serve a Deus, a Bhagavan, então isso não é Bhakti, na verdade. So Vasudeva Prajo, Vasudeva Bhagavat. Vasudev Bhagavan mein, right? All your activities should be emphasis towards Lord Vishnu, Então, Vasudeva Bhagavan. então todas as suas atividades elas devem estar em direção, né, ou em relação a Vasudeva, Bhagavan, ou Deus. But if you not serve to Krishna or serve to others, that is useless. Então se você não serve a Krishna, mas você serve aos outros, então na verdade isso é inútil.
So Srimad Bhagavatam gives evidence. Então o Srimad Bhagavata ele dá evidência. All your activities were served to Vasudeva Krishna, Então Bhagavan. todas as suas atividades elas devem estar em relação ao serviço a Vasudeva Krishna. Then Gyan Vairagya automatically come. Então automaticamente Gyana e Vairagya virão. Then Gyan means transcendental knowledge will come. Gyana significa que o conhecimento transcendental ele virá. And three types of knowledge first come. Então existem 3 tipos de conhecimento. Tatpadartha Gyan, Tampadartha Gyan and Jiva Brahma Jiva Brahma Aikya Gyan. Tatpadartha Gyan, knowledge about Lord. That is called Tatpadartha Gyan. A Tampadartha Gyan, knowledge about soul. Então, Or Jiva Brahma Aikya Gyan, the knowledge about oneness with Brahma. então existem 3 Jiva tipos de, Brahma Aikyavad. então existem 3 That tipos is de, called impartialism. 3 tipos de conhecimentos. Tatpadartha Gyan, que significa o conhecimento a respeito do Senhor. Tampadartha Gyan, que significa o conhecimento a respeito da alma. E Jiva Brahma Aikya Gyan, que é o conhecimento a respeito de se fundir no Brahman. Isso é conhecido como impersonalismo. So have to give up the impersonalism. That is called Jiva Brahma Aikya Gyan. Have to reject. Então esse conhecimento impersonalista, Jiva Brahma Aikya Gyan, ele deve ser rejeitado. But when you more and more advance to perform your bhajan sadhan, then automatically Gyan will become down and then Suddha Bhakti will be manifest in your heart. Então quanto mais você avança na sua vida espiritual, o que acontece, o conhecimento ele vai perdendo importância e na verdade o que acontece, a Bhakti ela vai começar a se manifestar no seu coração. You understand, no? They automatically your the knowledge towards Lord, that is called Bhagavatattva Gyan, will be down and automatically come. What will come? Madhurya. Madhurya Bhav Gyan, that is called the knowledge of relationship with Lord. This Gyan will automatically come. Então o que acontece à medida que você avança, né, na vida espiritual, então esse conhecimento da opulência do Senhor, ela vai desaparecendo e na verdade esse conhecimento, essa doçura na verdade, né, em relação ao Senhor, ela vai se manifestando. Então, perdi essa parte, né? Madhurya. Então, Madhurya Bhava vai se manifestar no seu coração, essa doçura, que é o conhecimento do relacionamento com o Senhor. That means your Oisharja Gyan, knowledge of opulence, will be going down and the knowledge of sweetness mode automatically coming up. Então o que vai acontecer é o seguinte, o seu conhecimento sobre a opulência, Aishwarya Gyan, ele vai diminuir e o conhecimento sobre a doçura, ele vai aumentar. As like Brajavasis. Brajavasis, the residents of Braj in Golok Vrindavan, they never think Krishna is Bhagavan, Bhagavatattva Gyan. Então assim como os Brajavasis, eles nunca pensam que Krishna ele é Bhagavan. They don't believe Krishna is Bhagavan. Então eles, na verdade, eles não acreditam que Krishna ele é Bhagavan. Who is he? Eles pensam que Krishna é quem? Just Brajavasi, they make friendship with Krishna as like they are family's member. Então os Brajavasis, eles têm um relacionamento com Krishna assim como um membro familiar. Laukik sadbandhuvat pritidya. E isso é conhecido como Laukik Sadhubandhuvat. But you cannot say the opulence mood inside, not inside there. Also opulence mood inside. But that opulence completely covered with the Madhurya Bhav. Então você não pode dizer que na verdade eles não têm esse conhecimento de opulência. Mas na verdade o conhecimento de opulência deles está encoberto pela doçura. Let's give an example. Sometimes baby don't want to eat the bitter pills. Então o exemplo que é dado, por exemplo, às vezes uma criança ela não quer tomar um remédio que é amargo. And that bitter pills are covered with the sugar coating. Então o que é feito, então esses comprimidos, né, que são amargos, eles são encobertos por uma camada de açúcar. So that means is what? In the same way, Brajavasis, they have so much sweetness mode, Madhurya Bhav,
with Krishna. But opulence inside there, but the opulence completely covered. Então, da mesma forma, os Brajabasis, eles também têm esse conhecimento da opulência, mas esse conhecimento está completamente encoberto pela doçura. You cannot imagine all the Vaikuntha, Ajodha, Dwaraka, Mathura, the opulence, all the opulence inside in Braj, but that opulence completely covered with Madhurya. Então, toda a opulência que está presente em todas as outras Vaikunthas, elas também, essa opulência ela também está presente em Braj, mas essa opulência ela está completamente encoberta pela doçura, Madhurya. What is the opulence? Então, que tipo de Vaikuntha, opulência? Ajodha, Dwaraka, Mathura. Então, que tipo de opulência está presente em Mathurya, Vaikuntha, Dwarka, Mathura? He is Bhagavan. And Faltou a Yoda. Vaikuntha, Ajodha, Dwaraka, Mathura. All the residents, they are thinking Krishna is Bhagavan, Lord. Então, em Vaikuntha, Ayodhya, Dwarka, Mathura, todos estão pensando que ele é o Senhor, ele é But Deus. Krishna is Bhagavan or not? Então, ele é Bhagavan ou não? Ete changsa kalapungsa Krishnastu is Bhagavan, same Bhagavan. Even Rashtrila first word also explain. Arika. Bhagavan. Bhagavan Opi Taratri Sarada Utpulla Mallika Vikcharantu Manaschakre Yoga Maya Mupasritam. Who is going to perform Raj dance? Bhagavan. So use this word first. Bhagavan. Então, Krishna ele é Bhagavan ou não? Claro que sim. Então, nesses dois shlokas está dizendo, né? Krishna Tudo Bhagavan Swayam. E também no primeiro verso da Rasa Lila também está dizendo Bhagavan Api Taratri. Então, quem está indo executar essa dança da raça é Bhagavan. Who quoted this verse? Então, Who is quem saying? falou esse verso? Fala. Who is saying Bhagavan Opi Taratri? Who is saying? Sukadeva Goswami. Badrani Uvacha. Sukhoi Upacha or Badrani Uvacha. Understand? Very nice katha is there. Então, quem está citando esse verso é Sukadeva Goswami. Sukha Uvacha, but most of the time, what is saying? Badrani Uvacha. Why is called Badrani Uvacha? Então, muitas das vezes, né, no Srimad Bhagavatam começa, né, fazendo essa citação dizendo Badrani Uvacha. Algumas vezes é dito Sukha Uvacha. Who knows? E qual o significado de Badrani? Lilananda, no? You? Badrani means that Vasudev son, that for this regard, his name is called Badrani. Então, Badrani significa o filho de Vyasadeva. As the son of Dasarath Maharaj is called Dasarathi. Dasarath Maharaj's son, for this regard, Ramchandra, he is called Dasarathi. Então, assim como o filho de Dasarath Maharaj o nome é Dasarathi. So in the same way, Vasudev's son, for this regard, his name is called Badrani. Então, da mesma forma, o filho de Vyasadeva, porque é o filho de Vyasadeva, então o nome vai ser Badrani. Badrani Sukadeva. Então, Badrani é Sukadeva Goswami. Vyasadeva name is called Badrani. So Badrani means Vyasadev's son Sukadeva. What do you say? Vyasaki is the same. Vyasaki. Badrani. Vasudev Goswami's son Sukadeva. For the Sukadeva Goswami's name is called Badrani. Então, o filho de Vyasadeva é Sukadeva Goswami. E Sukadeva Goswami, isso em sânscrito, né? O filho de Vyasadeva
é esse nome Badrani. Because Vasudev Goswami Pad, he performed hard austerity in when Badir, Badrinarayan. Então, porque Vyasadeva ele fez austeridades em Badrinarayan. And for this regard, he got the son in there. E ele teve esse filho lá. That means Vasudev Goswami, he performed bhajan and sadhan in Badrinarayan, Keda Badri. Then there the Sukha, parrot, and also entered in the mouth of Vasudev wife, Bitika. Então, porque Vyasadeva ele estava fazendo austeridades em Badrinarayan, então nesse momento Sukadeva, né, o papagaio, ele entrou pela boca, né, de Bitika, então por isso que Sukadeva tem esse nome Badrayani. So now coming in this way, so for this regard just I also mentioned, even in the Raslila's first slokas, and written in there, Sukha Uvacha or Badrani Uvacha. Então por isso que no Srimad Bhagavatam então tem essas duas citações, Sukha Uvacha e Badrani Uvacha. Because Vasudev Goswami Pad, he performed hard austerity, bhajan and sadhan. Then he got this son. Porque Vyasadeva ele fez severas austeridades, então ele obteve esse filho. What this is, the name is called Badrani. E o nome dele é Badrani. You get Vaishnav son if you do hard austerities. Então você obtém um filho Vaishnava se você faz severas austeridades. Understand? Vocês entendem? Kunti, Gandhari, Então, how many sons she had? Então Gandhari, ela teve quantos filhos? 100. So putra. 100 sons. But all his sons are stupid nonsense. Então, ela teve 100 filhos, mas todos os filhos dela são tolos, estúpidos. They are not devotee of Lord. Eles não são devotos do Senhor. But Kunti Pandus, 5 sons. Mas os Pandava. Panda, ele teve 5 filhos. But all they are devotee or not? E todos eles So são Pandus devotos, né? Putra, that is called Pandav. Então os filhos de Pandu são os Pandavas. Dhritarashtra's Putra, that is called Kaurava. E os filhos de Dhritarashtra são conhecidos como os Kauravas. So son is coming, but some devotee or some sons completely what? Asadhu. Então os filhos de um são todos devotos e os filhos, né, do outro são todos, né, não devotos. Asado. So just I also come in this way. What did he say? And opulence, Aisarja. Então eu estava falando sobre a opulência. Brajavasis, they know that Krishna is our family member. Então os They Brajavasis, never believe Krishna is Bhagavan. então os Brajavasis acreditam que Krishna ele é um membro de suas famílias, mas eles nunca pensam que Krishna ele é a suprema personalidade de But Deus. Tattva Siddhanta Krishna is Bhagavan or not? Mas no conhecimento, no All we Tattva are- Siddhanta, no conhecimento filosófico, Krishna ele é Bhagavan ou não? All we are devotees of Lord Vishnu. All we are Vaishnava. Então todos somos devotos do Senhor Vishnu, por isso nós somos Vaishnavas. You try to understand. All we are Vaishnava. Keho mane, keho na mane, sab Chaitanya Das, আর যে নাম মানে সেই পাপে তার হয় সর্বনাশ চৈতন্য ভাগবত all we are the servant of Lord Krishna Vishnu Das. Então, no Chaitanya Bhagavata está dizendo que quer você aceite ou não, todos são devotos, são Krishna Das, são servos de Krishna. You are not the servant of Shiva. You are not the servant of Ganesha. You are not the servant of Durga Kali. Actually, who are you? You are the servant of Krishna. Jiver Sarup hoy Krishna Nityada.
Então vocês não são os servos de Shiva, vocês não são os servos de Ganesh, vocês não são os servos de Kali. Então todos são servos de Krishna. De Vera Swarupa Roy, Krishna Nityadas. Now you forget. Então So vocês for se this regard, you esqueceram. are thinking different and servant of your Ishtadeva. Então porque vocês se esqueceram, então vocês estão pensando que vocês são servos de diferentes deidades. You understand? First understand this philosophy. Então primeiro vocês devem entender Because essa Srimad filosofia. Bhagavad Gita gives evidence. Porque na Bhagavad Gita é dada a evidência. Which sloka? Fala. Qual que é o shloka? Are you know this sloka? Mamai Vangsa Jivo Loke. Follow. Mamai Vangsa Jivo Loke. Jiva Bhuto Sanatana. Huh? All you are eternally then servant of Krishna. That means all you are the part and parcel of the Lord. Então todos são servos do Senhor, são partes e parcelas dele. And as like fire and spark of the fire. Assim como o fogo e uma fagulha. Hey, Durmindo Das, suno. Huh? Body tired. Body, their prasad not coming yet. Huh? Huh? He told me prasad is coming. Yes, Krishna come out like 5 minutes inside. Are Thakurji here? How do they? He's offering now. There's Thakurji there also. Sita Thakur. Like their Giriraj and Radha Krishna. Hey, no, you have to. Thakurji have to take back inside and open. Huh? Krishna Kamal, por favor, você poderia pegar Oi, uma por Mahaprabhu favor. aqui para oferecer para. Take back Thakurji and offering. When you take Thakurji in your hand, you have to Achman and wash your hand. Not just take your hand. Antes de pegar a Thakurji, você deve fazer a Tiaman, você deve purificar o seu corpo, lavar suas mãos. Suddha Sadachar need. Então essa é a etiqueta apropriada. Understand? And also good cloth, Também tem que estar not contaminated cloth. com a roupa limpa, né? Ela não pode estar contaminada de nenhuma forma. What did he say? Mame Vansa Jiva. Mamai Vangsa Jivo Loke. Krishna says, all the living entities, they are my part and parcel. Então, Krishna ele diz, todas as entidades vivas, elas são as minhas partes e parcelas. And as like fire and spark of fire. Então assim como fogo e uma fagulha. And so all the living entities, they are the part and parcel of Lord. So all our duty is what? Serve to Krishna. So all we are Krishna Das. Então como somos partes e parcelas do Senhor, a nossa função é servir ao Senhor. Então todos nós somos Krishna Das. You are not Shiva Das. Então vocês não são Shiva Das. Understand? Many people they worship Shiva. Good, she is Vaishnava. But you are the eternally servant of Krishna. Krishna. Shivji, he also worshipped to whom? Krishna. Então muitas pessoas elas adoram Shiva, mas tudo bem, Shiva ele é um Vaishnava, mas o próprio Shiva ele adora Krishna. And one day Lord Shiva will be tell you, hey, why you worship to me? You worship my Ishtadev, Krishna. Então um dia Shivaji vai falar, né, para essas pessoas, por que você está me adorando? Você deve adorar a minha deidade adorável que é Krishna. Understand? If you worship Devi Kali Durga, also one day Devika and Kali will say, hey, why you worship to me? You serve to Krishna. Então se você adora Devi, Kali, Durga, ela também um dia vai falar, ei, por que você está me adorando? Você deve adorar a Krishna. Who sang this song? Bhajahure mana Sri Nandanandana Abhaya Charanara Vrindari. And Govinda Das. And Govinda Das, he sang this song. And you sang this song or not? You harmonium very nice sweet. Então, quem vai cantar essa canção, né, Bhajahure Manam, ele falou, né, você tocou harmônio, né, de forma muito doce. E essa canção ela é composta por Govinda Das. What is your name? Qual é o seu nome? Nikunja Bihari Das. Kitna sundar naam. Seu nome? Nikunja Bihari Das. Então esse nome é One is muito called Kunja belo. Bihari, another is called Nikunja. Nikunja Bihari.
Então tem Nice. Kunja Bihari e tem Nikunja Bihari. Huh? Huh. Nice. Huh? Good name or not? Então ótimo nome, não é? So here, what is saying? Bhaja hure mana Srinanda Nandana Abhaya Charana Ravinda. And before he was Govinda Das, before he was the servant, worship Shakti. Devi Durga. Então antes, Hã? Govinda Das, né, Saktapasa. o autor dessa canção, ele adorava Durga, ele era um Shakta. Shakta. Then one day he asked Devi Durga, you give me liberation, mukti. Então um dia ele pediu para Devi Durga para que ela lhe concedesse a liberação, Mukti. Then Devi Durga told, we can give, we are Dev Devi, can give only dharma, artha, kama, trivarga. Dharma means religion, artha means economical development, Calm. kama means all kinds of Sense. material facilities can give. Então Devi respondeu para ele dizendo, nós somos devatas, né? Nós somos semideuses e nós podemos apenas conceder dharma, artha, kama. Então, Dharma significa religiosidade, Artha significa o desenvolvimento econômico e Kam significam todas as facilidades materiais. But mukti we cannot give. Mas nós não somos capazes de dar Mukti. Any Devi Devatas, they have no right to give liberation, mukti. Então, nenhuma semideusa ou semideusa tem o direito de conceder a liberação. Who will give mukti? Então, quem pode Mukti dar dadasi jasa liberação? iti mukunda. Mukunda Bhagavan Govinda, Krishna. Only he will give mukti. Então apenas Mukunda, Bhagavan Govinda, ele é capaz, ele pode dar a liberação. So for this regard, Devi told to him, Então apenas ele pode dar a liberação. you worship to Govinda. Então por isso, Kali disse para Govinda Das, você deve adorar Govinda. So for them, Bhajahure mana Srinandanandana Abhaya Charana Ravinda. Nandanandan Krishna. He will give only mukti. No one can give. Então Nanda Krishna, apenas ele pode dar essa liberação. So that means I want to say all we are actual the servant of Krishna, Jiv Krishna Das. Então o que eu quero dizer é que todas as divas, todas as entidades vivas, elas são servas de Krishna. Many people Krishna say, Das. oh, I want to like to worship this God, demigod, demigoddess, Kali, Shiv, Durga. But one do understand. One day, your Ishtadev will be tell to, hey, don't worship to me, worship to Krishna, Govinda. Então muitas pessoas falam, né, mas eu gosto de adorar esse semideus ou aquela semideusa, mas um dia a sua própria deidade, esse próprio semideus ou semideusa vai falar para você, para que você adore Govinda. Understand? This is very important. Então isso é muito importante. So why waste your time? Now you worship Govinda. Então por que perder tempo? Você pode começar a adorar Govinda agora. Today, tomorrow, after 100 births, you have to serve Govinda. Então hoje, amanhã ou daqui 200 nascimentos, em algum momento você terá que adorar Govinda. Because all the demigod, these are servicing to Govinda. Porque Shivji chanting whose name? Ram Nam. Or Brahmaji, he chanted Krishna, Krishna. Krishna. Because Brahmaji, he received Gopal mantra. Sankarshan. Brahmaji, Oh, Krishna. he received from this mantra from Krishna. Krishna gave this mantra, Gopal mantra, or Krishna mantra to Brahma Sangita, then flute. This is mentioned in Brahma Sangita. Or Shivji, he received mantra from and Sankarshan. And so Baladev Prabhu, Shivji's Guru and Sankarshan. Actually, the expansion of Baladev Prabhu. Fala português. Então, os próprios semideuses eles estão adorando Krishna. Então, o próprio Brahmaji ele recebeu o Diksha Mantra
de Krishna, e a evidência está no Brahma Samhita. E o Senhor Shivaji, ele recebeu Diksha Mantra de Sankarsana, que é uma expansão de Baladeva Prabhu. Então por isso que Brahmaji ele canta Krishna Nam e Shivaji ele canta Ramanam. So maybe your question, why Shivji direct not saying, now why not saying, hey, don't worship me, worship to Krishna, why not saying? Então talvez você se pergunte, por que então Shivaji ele não está falando agora, né? Por que você está me adorando? Você deve adorar diretamente a Krishna. Because Shivji is Vaishnava, so thinking, oh, his faith is not mature. Então Shivaji, na verdade, ele é um Vaishnava e ele está observando, ele está vendo que a fé dessa pessoa ainda não está madura. Because if you give instruction to someone, if you first to see that his faith strong or not. Então, antes de dar uma instrução para alguém, você deve checar quão firme está a fé dessa pessoa. And if you speak the truth, or his faith is not mature, then he will not listen your instruction. Então, se você dá uma instrução a alguém cuja fé ela não está firme, então essa pessoa ela não irá seguir essa instrução. But this Shivji in the beginning not saying perfect truth. Então, por isso que Shivaji ele não vai falar a verdade completa inicialmente. When you give the perfect instruction to a disciple, então quando que você vai when dar disciple faith with you, then you give. Você vai dar a instrução perfeita para o seu discípulo. Quando esse discípulo ele tiver fé em você. And if the disciple have no strong faith, if Guru says something, then disciple mind will be disturbed. Então se o discípulo ele não tem fé e o Guru lhe dá uma instrução, então a mente desse discípulo vai ficar perturbada. This is true or not? Isso é verdade ou não? So in the same way, Shivji, in the beginning not saying anything, but when you from faith with Shivji, then Shivji will tell you, hey, you worship to my Istadev Sankarshan. Então, inicialmente, Shivaji ele não vai falar, ele não vai dar essa instrução. Mas quando ele vê que a sua fé ela está firme, então ele vai falar, adore a minha Istadeva, Krishna. So is Shastra saying, those who chanting, Namah Shivaya, Namah Shivaya. Then finally they are chanting, Shiva, Shivaham, Shivaham. I am Shiva. Então o Shastra ele fala que essas pessoas que elas cantam Om Namah Shivaya, então por fim elas vão cantar Shivaham. Então elas vão falar, eu sou Shiva. Then Devi and Durga become very angry. Então Devi Durga ela vai ficar muito brava. Stupid nonsense. First you worship my husband, Namah Shivaya, I pay my obeisances, Sir Shiva. And now want to become my husband, Shiva. Then Devi also are taking the sword and cut your head, kach, and making garland. For this regard, Devi Kali, and so many skulls, garland skulls. Então, Devi Kali ela vai ficar muito, muito brava, porque ela vai falar, antes você prestava reverências ao meu marido, Om Namah Shivaya. E aí agora você está falando, Shivaham, eu sou Shiva. Então você está querendo se tornar o meu marido. Então ela vai cortar a cabeça desse tipo de pessoa e vai fazer uma guirlanda. Então é por isso que Kali ela tem essa guirlanda de caveiras. You understand this? Crânios. So when those strong faith will come, that time Guru will give the perfect answer to instruction to you. Então quando você tiver fé firme em Guru, então ele te dará a instrução perfeita. So this is the process. Então este é o processo. So, but why will wait for this? That now you chant Krishna Nam, and Brahmaji chanting Krishna Nam, Shivji chanting, and all demigods chanting holy names. Why you chant and others?
Então por que você vai esperar, né? Você deve começar a cantar agora os nomes de Krishna. Os próprios semideuses, Shiva, Brahma, eles estão cantando os nomes de Krishna. Eh? Então por que você vai cantar os nomes, né, de outros? Oi, Se eles mesmos estão cantando os So nomes morning I told de Krishna. sometimes young girls, they used to come in Ganga Puja, and they worship Shivji. Então pela manhã eu falei, né, como algumas jovens elas iam até o Ganges, né, fazer adoração ao Ganges. Na verdade elas iam até o Ganges para fazer adoração a Shiva. Then Chaitanya Mahaprabhu seated in the place of Shivji. Então o Sri Chaitanya Mahaprabhu ele se sentava, né, no local de Shiva. Then young girls they become very shy and upset. Why Nimai is sitting at the place of our Ishtadev Shivaji? Então essas jovens elas ficavam, né, envergonhadas, né, e também um pouco perturbadas, falando, né, por que Nimai está sentando, né, no local da nossa Istadeva? And Nimai he told, hey, why you worship Shiv, Durga and others? And Shiv, Durga, they are my servant, and you worship to me. Então Nimai ele falava assim, por que vocês estão adorando Shiva, Durga? Na verdade, né, eles são os meus servos, vocês devem me adorar. Shiv, Brahma Shiv, Durga are amar kinkar. Ama puja ami dibabar. And our Brahma Shiv adi amaro kinkar. Chaitanya Mahaprabhu Nimai told, why you worship? And Kali Shiv, Durga worship to me. They are my servant. I am master. Então ele disse, né, por que vocês adoram Brahma, Shiva ou Durga? Na verdade, eles são os meus servos, vocês devem me adorar. But some they are thinking, oh, Nimai is saying this is true. Some they also offer that paraphernalia to Chaitanya Mahaprabhu. E algumas delas, elas aceitavam aquilo como a verdade e ofereciam, né, faziam oferenda para Nimai. And some they also ran away. E outras elas saíam correndo. Nimai joked us. Então o Nimai ele está brincando com a gente. Then Chaitanya Mahaprabhu, Nimai giving curse to them. Então Nimai ele amaldiçoava essas que saíam correndo. You are not giving this paraphernalia to me. Then you will marry with ugly husband. Get ugly husband. Então porque vocês, né, não quiseram, né, me adorar, então vocês vão se casar com um homem feio. You like or not? Vocês gostam ou não? Some girls like. Algumas garotas elas gostam, né? Why? Because he knows this husband will soon die. Then I will get all his money. Just is acting the marriage ceremony. Então às vezes elas pensam assim, em breve esse marido vai morrer, né? Então só por enquanto, né, eu fico casado com ele. So Mahaprabhu saying this, hey, why worship to demigod, Kali, Shiv, Durga? They are my servant. Nimai fala, por que Ama vocês puja ami dibabar. And Shiv, Durga, adi amar kinkar. Mahaprabhu told. Então Mahaprabhu ele falava, né, por que vocês estão adorando, né, os semideuses, as semideusas, né? Na verdade eles são os meus servos, né? Vocês devem me adorar. And so in this Mahaprabhu's Leela saying this. You worship to whom? And Krishna Seva. Então vocês devem servir a Krishna. Without Krishna Seva, and you will not attain to abode of Lord. Então sem Krishna Seva, sem servir a Krishna, vocês nunca irão alcançar a morada do Senhor. Today, tomorrow, day after tomorrow, after 100 birth, not only birth, after 100 birth, you have to worship to Krishna. Então hoje, amanhã, daqui 100 anos, daqui 100 vidas, vocês terão que adorar Govinda. So now what you do? Então agora o que vocês vão fazer? Serve to Krishna, Govinda. Servir a Krishna, Govinda Seva. Brahma, Shiva, Narad, all they worship to Krishna. Why you worship other demigod, and waste your time? Brahma, Shiva, Narad, todos eles estão adorando a Krishna. Então por que você vai perder o seu tempo adorando diferentes semideuses? Are you think you want to become Shiva? Then
Kali will cut your head. E se você, Big problem will come. e se você quiser se tornar Shiva, então Devi Kali ela vai cortar a sua cabeça. So what will do? Então o Serve que fazer? Krishna Seva. Chant Krishna Siva mantra. Krishna. And Cante give os to nomes pranam de to Krishna. Shivji. E reverencie Shivaji. Shivji is called Vaishnava. Vaishnavanam Yatha Sambhu. Então o É? Shiva Shivji ele é o maior Vaishnava. dos Vaishnavas. To pray to lotus feet of Vaishnava Shivji. Vocês devem orar É? aos pés de lótus desse grande Vaishnava Shivaji. Or you pray to lotus feet of Lord Shiva. Então o que você vai pedir para É? Shivaji? Oye Vaishnava Thakura Dayara Sagara Edase Koruna Kori Are Diya Pada Chaya Sadaye Amare Tumara Charana Dhori Chaya Begadame Chaya Dosa Sadhi Chaya Guna Deha Dase Chaya Sata Sangha Yahaye Amare Vasiti Sanghe Royase Ar Ekaki Amara Nahibaya Bala Harinama Sankirtane Ar Tumi Kripa Kari Sada Bindu Diya Tumi Kripa Kari Deha Krishna Nama Dhane Deha Krishna Nama Dhane Ar Krishna se tomaro Krishna dite paro Tomaro sapati ache Ar ami to kangalo Krishna Krishna boli Dhai tava pache pache Balo dhai tava pache pache Dhai tava pache pache Oye Vaishnava Thakura Dhai tava pache pache Dhai tava pache Hare Krishna prema pavarase Dhai tava pache pache Krishna prema pavarase Jai Vaishnava Thakur Jaya Vaishnava Thakur Vaishnava Thakur Jaya Vaishnava Thakur In this way you give honor to Shivji, he is Vaishnava. Vaishnava Yatha Sambhu. Shivji is the topmost Vaishnava. Então dessa forma vocês devem honrar Shivaji como o maior de todos os Vaishnavas. Then Shivji will give mercy. Então Shivaji ele vai lhe dar a misericórdia. And pray to Lord Shivji, which mantra? Então vocês devem orar Shivaji com qual mantra? Vrindavanam Banipate Jaya Soma Soma Mule Sanaka Sanatanam Narad Id Gopi Saram Prajachati Padme Prema Prema Prajachati Nirupadi Nirupadhi Namo Namaste. Namo Namaste. Prajaprem. You pray to, you ask to Lord Shivji, what you ask? Brajaprem. Então vocês devem orar para Shivaji por Braja Prem. So Shivji will give. Então o Shivaji ele Because he is irá Gopishwara conceder. Mahadev. Porque ele é Gopeshwara Mahadev. Never dishonor to Shivji. Nunca desonrem Shivaji. So that means I am not saying you are Nishtha with Shivji. You are Nishtha with Krishna. But you will pray to lotus feet of Shivji. Então a sua nista, você deve estar unidirecionado a Krishna. Mas vocês devem orar para Shivaji. Shivji Vaishnava or not? Porque Shivaji ele é um Vaishnava ou não? So Vaishnavanam Yadasam. Bolo Shivji Maharaj ki. Then Shivji will be very happy. Então Shivaji ele vai ficar muito satisfeito. Go in Ras dance. Ele vai falar. Gopeshwara "Vocês podem Mahadev ir pra ki dança da raça." For this regard Sanatana Goswami Pad. Então por isso Sri Sanatana Goswami When he Pada, was staying in Vrindavan, quando ele estava em Vrindavan, then Sanatana apart from bhajan sadhana,
Govardhan? Vrindavan. That is called Radha Madan Mohan Ghera. But every day he used to come take darshan to Shivji in Gopeshwar Mahadev. Gopeshwar Mahadev. And Quando o Sanatana Goswami Padre ele estava, né, fazendo o seu Bhajan Sadhana em Madan Mohan, então todos os dias ele ia até Gopeshwara Mahadeva tomar o darshan. understand? One day Sanatana Goswami become very sick, cannot come to take darshan to Gopeshwar Mahadev. Então Then Gopeshwar Mahadev himself come in the to darshan to Sanatana. Or Sanatana Goswami Pad, that time he was coming to darshan. Then middle way, Bankhandi Mahadev. Shivji also gave darshan to Sanatana Goswami. Então dia, se Sanatana Goswami Padre ele estava muito doente, então ele estava, mas ainda assim ele estava indo, né, se encontrar com Gopeshwara Mahadeva. Então, vendo isso, Shivaji ele veio, né, em direção a Sanatana Goswami Padre. Então eles se encontraram no meio do caminho. E esse Shiva é conhecido como Bankhandi Mahadev. And In which form? huh? In which form? Like Gopeshwar or Kadya form? Shivaji. Are when you go, you will say. Check. Então ela perguntou, né, em que forma que se encontrou. O Gurudev falou, quando você for, você vai ver. Okay, now we'll take prasad. Is that prasad ready or not? Oi! Oi, Krishna Kamala. हो गया. You are saying the morning to evening. Okay, now we'll go take prasad. Então agora vocês devem ir tomar prachado. Then 5 o'clock your car bus will come. A van. Van will come. Leave, actually. Where they will go? To Garopaba. Which side you will go in? The same place. No, not the same city, but not same place. Very far. From the other Last time we went there. time, this many people. Okay. Same place. Same place. Hello, Vrindavan Vihari Lal. Okay, go take prasadam. Chalo. Então agora vamos tomar prachada. Good or not? Mahaprasad Harikatha. Or Harikatha Mahaprasad. You come here. Mahaprasad Harikatha. Oh, they fried papad or not? Oi, Taruni. Felipe, cadê a Tati? Babu, depois. Are नहीं give the devotee. Fala português. Já chamo. Some devotees they want to take Harinam. But they cannot come night time. Okay, come. Or others can go sit.